O Leonardo Plácido, consultor de projetos. Vamos falar aí sobre imóveis, questão de documentação, tirar dúvidas aí junto ao nosso ouvinte a respeito do tema. Tudo bem, Léo? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Leandro. Bom dia, os ouvintes da Rádio Ondas, do programa aqui Região em Foco. É um prazer estar voltando aqui ao seu programa, né? Outras vezes a gente vinha como secretário de habitação, que tive aqui das outras vezes, e agora, com essa experiência nova na iniciativa privada, trabalhando com consultoria de gestão e projetos de regularização imobiliária. Tá? É um prazer. Satisfação revê-lo. Igualmente, amigo. Legal, para a gente poder falar desse assunto aí do alto de sua experiência, passou pela Secretaria de Regularização Fundiária, não é isso, Léo? Isso. De 2013 até 2016 eu ocupei o cargo de secretário de Habitação e Regularização Fundiária do município de Arraial do Cabo, e nós lá fizemos projeto de regularização dos imóveis do Morro da Boa Vista e do Morro da Cabocla. E ao longo desse trabalho eu observei que tinha um mercado enorme, em torno de 60% dos imóveis no Brasil, eles são irregulares, tá? Ou seja, quem está morando naquele imóvel não tem o registro do imóvel ainda no nome dele. Tá? Então, foi pensando nisso que ao sair do serviço público, eu ingressei com essa nova atividade profissional, trabalhando em consultoria de imóveis, e que graças a Deus a gente tem obtido sucesso nesses 2 últimos anos aí, e estamos aqui hoje para poder colaborar com seus ouvintes, qualquer dúvida que a gente possa estar acrescentando, e a você também a nível de informação de utilidade pública. Muito bem, beleza, obrigado pela presença. O Léo Plácido, nosso convidado hoje, consultor de projetos. Léo, no Brasil se fala muito, o grande sonho do brasileiro é ter uma casa própria, mas pouco adianta ter uma casa própria se não tem a documentação. Qual é a importância de se ter essa documentação e a segurança que traz para o proprietário, podemos dizer assim? Isso, Leandro. Existia uma máxima que, lógico, ela ainda prevalece, de que só é dono quem registra, né? Então tem muita gente que tem o imóvel, mas o imóvel ainda não está em nome dela. E tem muita gente também, ao contrário, que tem o imóvel no nome dela, mas que simplesmente não toma conta daquilo que é dela, né? E com a evolução da legislação, principalmente a partir da Constituição de 88, ficou estabelecido que a propriedade tem que ter sua função social. Então, a pessoa que é dona do imóvel no cartório, tá? E se ela não cuidar do imóvel, pode ocorrer a possibilidade de uma outra pessoa entrar naquele imóvel, passar a ocupar o imóvel, passar a cuidar daquele imóvel, e ao longo do tempo, né, o que a gente chama tecnicamente de ânimo de domínio, o que é isso? Aquela pessoa que ocupou o imóvel passou a ter o ânimo de dono, de cuidar daquilo, mesmo não sendo dela no cartório, mas ela está tomando aquilo como fosse dela. Então, ao longo do tempo, ela vai se tornando dono. Tá? Então, hoje, é o dono aquele que está registrado no cartório, mas também aquele que cuida do seu imóvel. Tá? Então, o tempo determina isso, Léo? Determina. Tem casos excepcionais que são de 2 anos, naquele caso que o esposo ou a esposa se separa, e se ficar 2 anos fora da casa, ou a esposa ou o esposo pode entrar com pedido da uso capião administrativa. Tá? Esse meu trabalho ele é feito exclusivamente através dos cartórios e administrativamente, não é um trabalho que é judicializado. Tá? Obviamente, se houver uma negação do cartório, aí o nosso trabalho de consultoria, ao final, ele encaminha para o Poder Judiciário. Tá? Mas toda a legislação, todo o avanço legislativo ao longo desses últimos anos, principalmente ao longo desses últimos 3 anos, vem no sentido de desjudicializar essa questão do uso capião. Tá? Por quê? Porque todo dia a gente vê isso, a nossa experiência cotidiana vê que o Poder Judiciário está assoberbado de processos. É verdade. Entendeu? Então, a legislação vem no sentido de aliviar um pouco das costas do magistrado esse tipo de trabalho que muitas das vezes, sem litígio, de maneira conscienciosa e com direito adquirido que a pessoa já tem ao longo do tempo, o próprio registrador, que tem fé pública e foi aprovado por concurso público, pode estar resolvendo, como aconteceu, por exemplo, com a questão do inventário do divórcio, pelo que hoje você consegue resolver através dos cartórios sem ser preciso, na maioria dos casos, recorrer ao Poder Judiciário. Então é bom para o Poder Judiciário, é bom para quem tem o problema, que vai ser mais célere, e para a gente que está nesse ramo de atividade também é bom que abre mais um campo profissional. Ou seja, ao longo com o passar do tempo foi ficando mais fácil a regularização dos imóveis. Isso, então, Leandro, mas a uso capião, por exemplo, constitucional, se a pessoa tiver 5 anos no imóvel com menos de 200, até 250 metros quadrados, tá? Ela pode fazer essa solicitação. Obviamente que são imóveis que não sejam imóveis públicos, tá? Porque os imóveis públicos, eles não são passíveis de uso capião.
eles são passíveis de regularização. Mas a regularização, como nós fizemos em Arraial do Cabo, é uma regularização em que o município entende e compreende a necessidade de passar o domínio daquele imóvel que é público para o cidadão, num projeto, obviamente, de regularização fundiária, onde o município, junto com a associação de moradores ou com os próprios moradores, também é autor, tá? Isso aí tem a participação do Ministério Público, porque tem uma coisa de interesse público. Então, os imóveis que são de propriedade da municipalidade, do Estado, da União, ou seja, os imóveis públicos, eles não são passíveis de uso capião, mas são passíveis de regularização, como nós fizemos em Arraial do Cabo. E nosso trabalho hoje, ele se dedica, além desse trabalho que a gente pode dar consultoria para essas pessoas, mas principalmente ao trabalho da uso capião nos imóveis particulares, tá? Daquelas pessoas que têm um imóvel de posse há 15 anos, há 10 anos, dependendo da maneira como ela adquiriu aquele imóvel. Uma pessoa que tem um imóvel que ela comprou através de uma cessão de direitos hereditários e até hoje ela não conseguiu transferir aquela propriedade para o nome dela. Uma pessoa que tem um imóvel que ela comprou através de uma escritura ou um contrato particular do proprietário registral do imóvel, mas o que essa pessoa sumiu ou faleceu e ela perdeu essa sequência e o cartório exige essa sequência para fazer a regularização tradicional. Então é nesse campo que a gente atua, tá? E que hoje em torno de 60% dos imóveis do nosso país tem algum tipo de irregularidade, onde quem está morando, quem é o dono atual, ainda não conseguiu transferir essa propriedade para o seu nome. Esses são dados nacionais, Léo? Dados nacionais, porque na época que eu fui secretário de habitação, nós participávamos de alguns congressos, alguns seminários em algumas cidades, Rio, São Paulo, Brasília, enfim, a gente era recorrente ouvir essas estatísticas dos órgãos que faziam esse trabalho de estatística e de observação. E por que chegamos nessa realidade, Léo? Você conseguiria analisar? Ô, Leandro, porque muitas das vezes a pessoa faz um contrato particular ou uma escritura e por desconhecimento ela acha que o imóvel está no nome dela. Não regulariza, não vai a cartório, isso, não busca levantar o isso, não busca, entendeu? Não faz a pesquisa, a pessoa às vezes compra e acha que assinou um papel, reconheceu firma, está tudo resolvido. Então, a burocracia cartorial, registral, ela é muito específica, então às vezes a pessoa é mal assessorada por desconhecimento. Isso é muito comum. Muito comum, muito comum. E às vezes também, muitas das vezes, a pessoa não quer gastar o dinheiro naquele momento, porque nós sabemos que realmente o que se paga o que se paga, às vezes você gastou o dinheiro para comprar e para construir e acha que depois resolve no cartório e ao longo desse tempo a pessoa que você comprou faleceu. Entendeu? E você precisaria de ter a participação da pessoa para se fazer uma escritura pública, por exemplo. E aí como é que se resolveria? Então, o que a lei fez? A lei, o avanço da legislação, ela viu essa demanda, viu que era uma demanda absurda e entendeu o legislador que a melhor forma era a lei se adequar ao problema que existe, porque você não teria como resolver de uma outra forma. Então esse avanço veio para isso, para poder as pessoas que têm esses imóveis nessa situação poder se adequar e regularizar seu imóvel, porque é bom para a pessoa, é bom para o município que o imóvel tem e é bom, por exemplo, para a Receita Federal, que passa a ter um controle maior sobre os bens, o patrimônio das pessoas no nosso país, até por essa questão, muitas vezes, que existe de lavagem de dinheiro, essa coisa toda. Tá? Então, é um trabalho que ele tem uma abrangência muito grande. Tá? Promove cidadania e, além de tudo, ele dá dignidade àquela pessoa que tem um imóvel que muitas das vezes ela mora numa posse e acha que ela está no castelo de areia, que a qualquer momento alguém pode chegar e tomar aquilo ali dela, entendeu? E de repente, por desconhecimento, por ela não entender que ao longo do tempo ela vai tendo o direito adquirido. Mas não adianta ela ter um direito adquirido de fato, ela tem que ter o direito adquirido de direito. Precisa ter essa segurança, né? Isso, e o registro de imóvel, isso em cima disso que você falou, dá segurança jurídica para a pessoa, entendeu? Para amanhã, se ela quiser vender aquele imóvel que ela tem pela Caixa Econômica Federal para comprar um melhor, ela consegue com registro. E um imóvel de posse, a gente sabe que é impossível, nenhum banco aceita fazer a venda de um imóvel que não tenha a documentação regularizada, porque o banco não vai querer trabalhar com uma coisa que vai trazer insegurança jurídica para a instituição financeira.